Seguinte, para começar, você vai começar fazendo um círculo. Não precisa ser um círculo perfeito, só faz um círculo para ter uma base. Você começa cortando no meio o círculo, não vai ficar também exatamente igual. Se for para começo, você pode começar fazendo usando uma régua. Mas depois com o tempo você vai aprender a fazer com o olho e vai ficar massa. Então não precisa da régua, você ganha tempo. Você vai dividir o círculo no meio. Vai dividir novamente. Vai fazer um risco embaixo, no final do círculo. E vai fazer um risco da distância mais ou menos do risco do meio até o último risco embaixo dele, que seria mais ou menos aqui. Aqui você vai fazer a linha do olho, nessa aqui seria a linha do nariz, aqui seria a linha da boca e finalmente aqui embaixo você vai fazer a linha do queixo. Seria uma área mais ou menos aqui. Então você vai ligar essa linha do círculo, o final do círculo, até a linha do queixo para fazer o formato do rosto. Às vezes vai passar mais ou para menos, mas de preferência tenta acertar o meio ou um pouquinho para baixo, para cima não vai ficar tão legal. Você já vai ter o formato do rosto certinho. E com isso você vai poder começar a trabalhar pela área que você preferir. Você pode começar do jeito que eu começo ou pode começar do jeito que você prefere. Eu prefiro começar fazendo pelos olhos. E aí eu vou descendo, depois eu subo fazendo a bandana e o cabelo. Inicialmente você precisa saber que você tem que começar desenhando do lado oposto da mão que você está desenhando. Por exemplo, eu desenho com a mão direita e começo fazendo primeiro o desenho do lado esquerdo. Porque quando eu terminar o olho aqui do lado esquerdo, o desenho do lado direito tem que estar igual. Ou seja, esse olho vai ter que estar igual a esse. Então eu vou ter esse espaço aqui, quando eu estiver fazendo o desenho desse lado, para copiar o olho que eu fiz do lado esquerdo. Entendeu? Beleza. Para começar o olho, você vai começar fazendo um risco embaixo. Puxar um padrãozinho aqui para cima. Faz aqui uma voltinha um pouquinho com relevo para cima. E desce um pouquinho assim. É o olho padrão de maioria dos personagens do Naruto. Então, é basicamente isso. Se você souber essa parte do olho, você já consegue desenhar bastante personagem tranquilo. Depois que você fez os olhos, você pode perceber que a maioria dos personagens de Naruto não tem os cílios desenhados. Eles têm o quê? Uma mancha preta em volta. É uma certa mancha preta em volta. Então, o que você faz? Você só aumenta a espessura do desenho que você fez. Então, esse aqui seria os cílios. Você vai passar agora fazendo o olho. E como a gente está desenhando o Kakashi e o olho com o Sharingan dele é o olho esquerdo, você vai fazer o olho direito normal. Olho padrão, só bolinha, tranquilo. Fez ele, tá pronto esse lado do olho. A gente tem que voltar agora, lado esquerdo, lado direito, fazendo o olho igual tá do lado esquerdo. Para não fazer fora da linha, que você fazer, por exemplo, aqui, sendo que o olho começa aqui, você vai, só apagar aqui, você vai puxar uma linha. Puxou essa linha reta, você tenta medir a mesma distância que tem. A distância daqui até o final da metade aqui, da linha que está dividindo para metade, é essa. Então tenta copiar mais ou menos a mesma distância, que daria isso aqui mais ou menos. E começa a desenhar. Então você vai puxar daqui e fazer aqui. E tem que ter também a mesma distância que você puxou daqui, do lado para o lado esquerdo para o finalzinho. Então tem que ter essa mesma distância também desse outro lado. Então vamos lá. Se você tiver com dificuldade, você pode puxar uma régua e medir certinho, que aí você coloca um pontinho, por exemplo, aqui. Você sabe que você tem que terminar, fazer o traço aqui. E começa a subir, vai ficar mais fácil para você. Vamos puxar o olho aqui. Puxa aqui. O mesmo esquema que você está fazendo o olho do lado esquerdo. Tentando copiar ao máximo o outro olho. Tranquilo, você fez o olho aqui, você apaga aqui só para você ter uma visão certinha de como está ficando. Vai ficar aqui, tranquilo. Beleza. Depois disso você vem fazendo a mesma coisa dos cílios, dando uma engrossada aqui na parte de cima. E isso aqui é bom também quando você erra, por exemplo, o traço, se você fizer um pouco maior, você pode vir
aumentando o traço embaixo, que aí vai ficar aproximadamente o mesmo tamanho que estava antes. E se ele fizer um pouco menor, você aumenta o traço em cima, que vai ficar o mesmo tamanho também. Ok, agora a gente vai começar a fazer o Sharingan dele. Então, primeiro você tem que copiar o mesmo formato do olho que você fez daqui. Então tem que ficar aproximadamente a mesma distância. Por exemplo, essa distância seria essa distância média, então você também tem que fazer a mesma distância média aqui. Você puxa aqui, também com o mesmo tamanho de distância para baixo. Puxa para cá e vem fazendo o círculo. Não vai ficar totalmente circular, mas isso aí você consegue corrigir depois, quando você terminar o esboço. Porque o esboço não é feito também para ficar 100% perfeito. Você tem que só fazer a base para você ter uma ideia do que você vai fazer. Então não precisa ser exatamente perfeccionista no esboço. Você pode só ter a base do que você vai desenhar. Resolve aqui nessas áreas. Ele pode ficar bem sujo até. Depois, se você conseguir entender o esboço, é o que importa. Fez assim, ok. Vai começar a Sharingan do Kakashi, você faz um círculo aqui no meio. Como se fosse a pupila mesmo. E você puxa uma linha lateralmente aqui. Quando você puxar essa linha, você já pode começar a subir ela. E em seguida descer ela aqui. No que fizer isso, você fecha pra cá. E repete o mesmo movimento dos outros dois lados. Em cima e E para terminar, você vai puxar aqui na parte de cima, um pouco para lateral aqui. Só que como ele não está com o olho totalmente aberto, tá um pouquinho fechado, não vai ficar exatamente o mesmo tamanho que vai ficar os outros dois. Então você começa a subir aqui e puxar, como se fosse a última parte. Puxa para cá, como se ele estivesse vindo. E fecha aqui fazendo essa dobrinha. Seria mais ou menos isso. Como eu falei, não precisa ficar exatamente perfeito no esboço, é só para você ter uma base. Depois vai ter uma parte completa de fazendo o olho dele bonitinho no desenho final. Para fazer a parte da sobrancelha, ela tem que ficar aproximadamente da mesma distância, caso a sua referência esteja da mesma distância. Se você não quiser seguir a referência por completo, você pode fazer da mesma distância mesmo se não tiver. Mas caso você queira seguir e na referência não esteja da mesma distância exatamente, tiver um pouco diferente uma da outra, tranquilo também. Mas vamos lá. Nessa referência minha aqui, a sobrancelha está passando a expressão de raiva, porque é ela que basicamente coloca a emoção do personagem no desenho. Você pode até fazer um personagem sorrindo, mas se você não fizer uma sobrancelha padrão, se você fizer uma sobrancelha de raiva, pode ser que fique estranho, porque vai estar sorrindo, mas com a cara fechada, então não vai ter muito sentido. Então vamos lá. Para começar fazendo essa sobrancelha, o que você vai fazer? Você pode começar puxando aqui, porque essa área de cima, ela vai ser onde começa a bandana. E todos os personagens que a bandana, geralmente a sobrancelha perde um pedaço dela, ela fica para dentro da bandana, então não aparece no desenho. Então vamos começar. Dessa vez eu vou começar pelo lado direito, para vocês verem que dificulta um pouco fazer do lado que você escreve, que você está desenhando primeiro. Então vamos lá. Eu vou seguir aqui, seria mais ou menos isso daqui, ó. E vou puxar aqui para cima, que seria uma linha extra, e eu puxo um pouquinho para baixo, subindo aqui no final. Dando uma engrossada em cima e embaixo fica um pouco mais fino. Tranquilo, seria isso aqui. E faz a mesma coisa do outro lado, tentando seguir, só que agora o que acontece? Essa é a parte que entra a dificuldade que eu falei no início. E agora quando eu for desenhar, eu não vou ter visão por completo dessa sobrancelha, porque eu vou estar colocando a minha mão aqui e tampando. Então vai dificultar para mim. Por isso que o ideal é sempre começar do lado oposto. Vamos lá. Já começa a ver sinais de dificuldade, porque você não consegue seguir exatamente como está. Então para facilitar para você, você pode puxar uma linha para seguir exatamente, pelo menos pelo mesmo tamanho, por exemplo. Então você puxa aqui. Aqui você vê que está uma diferença muito grande, que se eu puxar para cá, vai ficar muito perto. Então, para começar, eu não vou fazer 100% igual, até porque a referência não está 100% igual. Vamos seguir aqui e eu vou fazer mais ou menos aqui. Dessa área, eu puxo aqui para cima, deixando aqui, e venho aumentando aqui e diminuindo aqui embaixo. Que vai fazer uma sobrancelha assim, mais ou menos. Tranquilo. Aí você apaga essas linhas para facilitar. E a gente vai para as linhas de expressões. Caso você queira, você vê que ficou muito grande uma coisa da outra, a diferença da outra. Então você pode puxar aqui, ó, aumentando aqui e dando uma diminuída nessa parte de cima, que vai passar uma distância maior. Tranquilo. Vamos lá então. Agora você pode vir fazendo ciscos, que vai passar a sensação de raiva. Uma pessoa com raiva, no anime, por exemplo, ela vai ter muitos ciscos na cara.
principalmente nessa área da sobrancelha, entre as duas sobrancelhas, nessa área entre os olhos e embaixo do olho também. Então vamos lá. O que você vai fazer? Esse risco aqui é padrão, até em expressões que não estão com raiva ele aparece um pouco. Esse risco. E você repete ele do outro lado também e ele fica perto da sobrancelha. Risco padrão, quando você terminar você vai ver que fica uma expressão massa. Você pode fazer embaixo dele também. E você pode fazer, esse aqui seria o dos olhos, também ele aparece bastante. Ele é mais ou menos um V, um pouquinho diferente um do outro. E você faz aqui também, ó. Fez a mesma coisa do outro lado. Você começa a ver que está ficando uma expressão massa. E aí você pode vir colocando aqui, um pouco perto do olho. Por exemplo, aqui e aqui. E como ele está numa diferença um pouco desigual, o que você faz? Você puxa um pouco para frente aqui, para não ficar tão ruim. Olha só. Deu uma melhorada, você já vê que está numa expressão não muito feliz, né? Então, vamos para o próximo passo. O Kakashi e alguns outros personagens, não são todos, ele tem, por causa da idade, ele tem já uma certa ruga aqui em cima, um efeito de ruga. O que você vai fazer? Você pode vir aqui, faz aqui, e ele estaria aqui mais ou menos, né? Ele faria esse movimento. Só que o que acontece? Aqui está a banana. Então toda essa área será descartada e aqui tem a sobrancelha, então não pega. Então você pode descer e vai fazer assim. E você faz a mesma coisa do outro lado, que vai pegar aqui, vai passar aqui em cima e vai repetir desse lado aqui, tranquilo. Então seria esse movimento. Quando você fizer a bandana, você vai jogar isso aqui fora, então vai ficar só esse risco e esse risco, o que vai passar um efeito legal. E para terminar o olho do Sharingan do lado direito, do lado esquerdo, vem com a cicatriz que ele tem. Para fazer a cicatriz é tranquilo. Ela vai mais ou menos até aqui em cima, só que tem a banana, tampa também, a mesma coisa dos outros lados. Então vamos lá. Você começa fazendo aqui. Não, aqui não, porque tem que ficar um pouco mais centralizado, porque a cicatriz dele é bem centralizadinha. Você faz aqui mais ou menos. E faz aqui também. Você não precisa fazer uma linha reta, como seria isso daqui. Isso aqui não é uma linha reta, vamos com calma. Você não precisa fazer uma linha reta, como seria essa parte aqui, mais ou menos. Você pode fazer uns efeitos assim, ó, que vai ficar bem melhor, porque uma cicatriz não é algo 100% igual. Então, você vem aqui e você pode ir descendo. Sempre que chegar nessa parte, você faz esse movimento aqui, ó. Uma curvinha a mais e do outro lado também. Parecer que vai encaixar do lado do outro. Começa a fazer umas irrelevâncias aqui, ó. E pronto, mandou aqui. Encaixou, tá legal. E agora a gente vai passar para a parte da máscara. A parte da máscara do Kakashi é bem tranquilo. O que você vai fazer? Você tem essa área daqui, que ela é entre aqui e até aqui, mais ou menos, é a área da orelha. Então a orelha ficaria nessa área. A máscara do Kakashi começa um pouco acima da orelha, então você vai começar mais ou menos aqui. No que você começar aqui, você vem subindo. Quando chegar aqui, que vai ser o ponto mais alto, você vai vir descendo, fazendo o mesmo movimento. Porque ela é igual dos dois lados quando ele está sem tampar o olho, né? E você vem vindo aqui, e desce fazendo aqui. Essas áreas que está com riscos a mais é normal, porque você não está com 100%, como eu já falei, rascunha, só para você ter uma ideia. Aqui, essa área não ficou totalmente igual. Então eu venho, apago e tento deixar o mais igual possível para facilitar na hora de passar limpo. Ok, por enquanto tá legal, tá massa. Sim, já tá legal. E para terminar a expressão de raiva, o que você pode fazer? Você pode fazer uns ciscos aqui e uns cisquinhos aqui, que seria padrãozinho, tranquilo. Agora, como o Kakashi está com máscara, né? Você não vai ter que fazer nem o nariz nem a boca. Então essa referência é até bem fácil, por causa que você perde muita coisa pela máscara, então facilita para ir bem mais rápido. Então agora a gente vai começar fazendo as orelhas. Como eu já falei, a orelha termina aqui em cima, e ela começa um pouquinho até aqui, mais ou menos, que aqui seria a linha do nariz, então ela começa um pouco acima dela, que seria aqui. Então o que você vai fazer? Você vai fazer esse movimento aqui. Você pode começar por baixo ou por cima. Eu vou começar por baixo. Você começa fazendo uma ponta, sobe. Quando chegar aqui, você vai fazer uma curvinha e vai fechar. Isso é a sobrancelha. Isso aqui é a orelha. E para fazer a outra orelha, mesma coisa. Você vai passar no mesmo lugar. Ponto máximo seria aqui. Vem descendo. Desce, desce, desce. Chegou aqui, seria a parte que vai fazer a curva. Aí eu posso vir aqui por baixo. Começar. E fazer aqui. Tá praticamente igual, tá um pouquinho de diferença desse lado, então de tamanho, então você pode fazer o quê? Você vem aqui, e aliás você deixa até aqui, você começa a descer aqui, ó.
o que vai dar o mesmo efeito tranquilo. Tá legal. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer a parte de dentro da orelha. Você começa. Uma orelha praticamente sempre tem os mesmos detalhes. Você vem pra cá, começando a fazer essa parte de cima, que ela realmente sempre está em todas as orelhas. Desce e faz uma ponta aqui mais ou menos. E aí você pode vir fazendo os efeitos de dentro, para não deixar por fora aqui tão vazio, né? Por dentro tão vazio. Faz aqui e faz aqui no final. Tranquilo, não tem muito risco, não tem nada, só que na hora de pintar você vai fazer uma sombra, que vai ficar massa. Essa área aqui, por exemplo, tem uma área de sombra, aqui também. Então você está basicamente definindo onde é que tem sombra. E você repete a mesma coisa do outro lado. Agora o que acontece? Nas orelhas, não sei o porquê, mas a maioria das referências nem sempre está igual uma à outra. Tem alguma diferença no risco e tal. Só que essa daqui eu vou fazer igual tá do outro lado. Só que tem orelhas, por exemplo, que daqui pode estar assim e desse lado pode estar assim. Então acontece, faz de referência. Vamos lá. Você começa aqui, faz desse lado, igual eu fiz aqui. Vem, quando chegar mais ou menos aqui, você fecha. Fecha aqui e vem fazendo. Agora o que eu vou fazer de diferente da outra orelha? Eu vou fazer um risco a mais nessa área aqui, ó. Para não ficar 100% igual também, eu mando aqui esse risco daqui e faço aqui também aqui embaixo. Tranquilo. Ficou a orelha com essa diferença só. E você vem reforçando aqui, que vai ficar massa no final. Agora, a gente vai fazer a parte da bandana. A bandana é simples. Tem dois tipos de movimento na bandana. Tem um movimento que a maioria faz, que é o movimento reto. Chegou aqui, você faz uma leve dobra e continua. E tem também o outro movimento, que seria esse daqui, que você faz uma leve mudança na linha, aqui no meio, e volta fazendo. Vai fazer esse movimento aqui, mais ou menos. Eu vou começar fazendo, eu vou fazer esse movimento. Então, vamos lá. Só apagar. E vamos pra lá. Você vai fazer, aqui tá a orelha. Então, você vai começar mais ou menos aqui. Aqui é a linha que começa. Você manda aqui, chegou mais ou menos aqui. Você faz uma diferencinha na linha, volta subindo, fecha e vem fazendo aqui reto. E faz a mesma coisa do outro lado. Você puxa aqui. Quando chegar mais ou menos aqui, você vem, faz a descidinha e fecha. E pode só dar aquela mudadinha, caso você vê que ficou meio torto. Manda aqui, manda aqui. Acabou. Só corrigir. Aí você vê que, por exemplo, eu não segui uma linha totalmente reta. Aqui eu comecei a subir. Já é bom corrigir isso no rascunho para facilitar na hora de passar limpo. Então, vai ser mais ou menos aqui que eu vou descer. O que está acima da linha, eu apago. E fecha bonitinho aqui de novo. Ó. Fechou. Seria esse aqui. Tranquilo, vamos lá. Agora, a parte de dentro da bandana. O que tem na parte de dentro da bandana? Tem o símbolo. A gente faz aqui, ela não é retinha, ela tem uma leve curva. E vem fazendo aqui. Mesma distância, aproximadamente, você tem que deixar. E a mesma distância também, se você puder, em cima e embaixo, que vai ficar algo bem simétrico mesmo. E passa pra cá. Vem descendo. E faz aqui, fechadinho, bonitinho. Tem uma leve diferença, ok, mas se você se apegar muito, vai ficar um resultado melhor, se você realmente querer deixar bem simétrico. Só que você vai perder muito tempo no rascunho. É melhor deixar isso na hora de passar limpo, você dar aquela mudada para ficar bem legal. Eu vou só dar aquela mudadinha aqui, ó. Caso você queira mudar também, vai dar tranquilo. Você passa aqui, um pouquinho só de diferença, ele estava aqui, ele veio para cá só para facilitar depois. Vamos lá. Já tá aqui. Agora o que você vai fazer? Tem os 3 pontos de cada lado da bandana. Eu vou passar uma tática básica para vocês, que se vocês olharem as bananas, você vai ver que realmente é assim. O primeiro ponto é aqui. O último ponto também. O do meio, ele é um pouco para trás. Então seria mais ou menos isso. E você faz a mesma coisa do outro lado. O primeiro ponto aqui, o outro no mesmo lugar e o outro um pouco para trás. Exatamente assim. E vem fazendo o símbolo, que no caso aqui é de Konoha, né, cacaxão. Faz aqui. Vem fazendo aqui, não precisa ficar realmente retinho, depois você vai corrigir. Faz aqui, fecha pra cá e desce aqui, ligando essas duas pontas, que vai estar o símbolo de Konoha. Caso você vê que não gostou muito, só se dá uma mudadinha, por exemplo, aqui eu não gostei.
Então eu vou puxar ele um pouquinho mais aqui pro lado e vou subir um pouco. Ok. Aqui que eu vou fazer? Fechei aqui e aumentar a ponta. E eu venho fazendo, engrossando ele. Depende do lado que você for fazer. Se eu tivesse ao contrário do que eu tinha feito aqui, eu teria puxado para cá. Só que se eu puxar para cá, vai ficar muito fechado. Então eu puxo por dentro e não por fora. Vem fazendo para cá, certinho, bonitinho. Chegou aqui, fechou, e você pode fechar aqui dentro também, fazendo outro triângulo aqui dentro, um pouquinho mais gordinho nas laterais. Seria assim. Não, realmente não tá reto, só que você vai deixar reto na hora de passar limpo. Não precisa se apegar nessa parte, pode ficar realmente tortinho, tranquilo. Então vamos começar fazendo agora o cabelo do Kakashi. O cabelo do Kakashi, que é uma coisa simples, mas que tem muitas pessoas que têm dúvida. Ele tem um padrão, parece que ele usa um laque muito bom, né, que ele nunca muda. Então vamos lá, a gente puxa a primeira ponta aqui, sempre trabalhando em triângulos. É uma pontinha menor, então você vai puxar mais ou menos aqui. Em seguida você puxa esse lado um pouquinho maior que o primeiro triângulo. Puxa agora uma linha mais reta, trabalhando um triângulo um pouco maior ainda. Fechando aqui. E aí você começa a fazer pontas diagonais. Fecha um pouco. E agora começa a entortar mais um pouco. Acabou a folha. Eu vou fazer assim porque na referência ele morre aqui mais ou menos o cabelo. Então eu aumentei até um pouco. Mas caso você queira fazer o cabelo por completo, você vai ter que abaixar um pouco o círculo na hora que for fazer, tranquilo? E como já morreu ali, eu vou começar fazendo aqui embaixo. E geralmente ele tem duas pontas aqui, ó, que tampa esse primeiro círculo da bandana. Então a gente puxa aqui. Faz um triângulo menorzinho, que é o que ele tem. E agora um triângulo maior. E fecha aqui. Mais ou menos aqui, tá bom. Puxa aqui de novo. Outro círculo. Fazendo aqui. Puxa um triângulo maior. Fecha ele. Desse triângulo maior, puxa um triângulo menor ainda. E aí, começa a puxar os triângulos novamente. Um pra cá. E agora você pode fazer, para não ficar totalmente triangular, você pode fazer, sei lá, uma ponta que faz mais ou menos isso aqui. Um triângulo, só que com essa ponta meio curva. E aí você começa a brincar. Você pode mudar desde que seja, se você quiser seguir o padrão no cabelo dele, tem que ter essas pontas um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, se encaixando em cima. Puxou aqui. Você puxa a última ponta, que seria um pouco maior, porque vai acabar aqui. Mas essa ponta aqui, a quarta ponta, né, se você puxar daqui, é a maior. Então você puxa ela um pouco mais grossa aqui e fechou. Tá pronto o cabelo do Kakashi. Caso você queira terminar, o que seria? Ele ficaria mais ou menos assim, ó. Você puxaria aqui a primeira ponta, segunda ponta um pouco maior. Aqui você faria reto, fecharia aqui, faria outra aqui, faria uma maior aqui. E agora que seria as que faltou, seriam as pontas maiores. Você faria aqui, aqui e aqui. Que seria o que daria o efeito que o cabelo dele sempre tem, que é o cabelo sempre para esse lado, sempre para esse lado, sempre direitinho. Fechou? E aí você viria descendo, fazendo bonitinho e ficaria assim. Só que como a folha acabou, você pode morrer e terminar aqui de boa, tranquilo. E para finalizar o Kakashi, a gente vem fazendo o pescoço. Inclusive, essa área do cabelo, vai ter sempre o cabelo aqui. Quem tem o cabelo médio, que a maioria dos personagens de Naruto tem sempre um cabelo aqui debaixo da orelha, né? Só que eu vou fazer ela depois que eu fizer o pescoço. Porque eu vou ter uma distância certinha, que ele vem da orelha até o pescoço, e eu vou saber a distância certinha, fechou? Então vamos lá. O pescoço você pode puxar um pouquinho, serve para vários personagens, eu acho que para todos. Um pouquinho antes de fazer a curva, você vê que aqui faz uma curvinha. Então você pode puxar o pescoço um pouquinho antes, seria mais ou menos aqui. E puxa desse lado também um pouquinho antes, seria mais ou menos aqui. E agora a gente vai fazer essa parte do colete dele, né? Que como é que começa? Você vai começar fazendo um pouquinho abaixo de onde começa o pescoço, seria mais ou menos aqui. Vem fazendo esse movimento, sempre começando a fechar, só que sem fazer uma linha reta total. Até chegar mais ou menos aqui, você pode parar aqui. Puxa essa mesma linha do outro lado, só para você ter uma noção de onde aqui é. Aqui ficou um pouco acima, então ficaria torto. Então você já arruma ela para você ter a ideia certinha. O mais certo que você conseguir. Se você tiver com dificuldade, pode usar uma régua, tranquilo. E repete a mesma coisa que você fez aqui desse lado. Você vem fechando, mas nunca fazendo uma linha reta por completo. Vem fazendo aqui e fechou aqui. Apaga só pra você ter uma ideia, senão vai ser uma curva completa pegando a cabeça dele. Tá, você sabe que tá assim. Agora você tem que fazer a parte final, que seria essa daqui. Você vai vir mais ou menos aqui, um pouco depois da metade.
e puxar ele aqui, fazendo esse efeito aqui, que seria o fechado dele. E você fecha desse lado também, que é um pouco depois do meio. Puxou aqui, fez aqui, fez o meio. Tranquilo. Agora você vê que ficou uma diferença, essas duas partes de baixo. O que você pode vir? Você vem corrigindo. Já que tá no finalzinho do rascunho, você só tem que terminar essa parte para acabar e fazer o finalzinho do cabelo ali. Você pode puxar um pouco aqui mais pro lado. Vem pra cá. Fechou. Você apaga aqui, caso tiver errado aqui. Faz desse jeito. Fechou. E agora você pode vir fazendo os efeitos, né? Para passar o movimento, ó. Você vem fazendo aqui, ó. Até fechar. Faz desse lado aqui também. Mandou aqui, vem descendo. Tranquilinho, fechou. Mesma coisa do outro lado. Vou puxar aqui, vem fazendo a curva. Fez a curva desse lado também. Faz a curva desse lado aqui, fazendo o mesmo movimento. Fechou, essa parte aqui tá pronta. Agora a gente vai fazer o quê? Fazer o cabelo, que eu falei. Tem um cabelo aqui na orelha. Também os personagens que tem um cabelo aqui, também sempre vai ter um cabelo aqui normalmente. Então a gente puxa o cabelo aqui, ó. E o cabelo, ele tem a opção que você pode fazer pegando um pouco da orelha ou não. Dessa vez eu não vou pôr pegando um pouco da orelha. Vamos pôr pegando aqui. E pegando aqui também. A borracha, né? Toma cuidado com a borracha para não sujar seu desenho na hora que for fazer. Na hora de pintar, bem perigoso se tiver borracha, então toma cuidado. Então fechou. Aqui tem o cabelo. E agora a gente vem fazendo essas outras duas partes. Que é aqui. Aqui. No caso do Kakashi ele só tem dois desse lado nessa referência. Então eu vou seguir igual tá na referência. Fazer aqui. E desse lado aqui ele tem três. O que seria mais ou menos aqui. Uma aqui. E uma aqui. Fechou, ficaria assim. E agora a gente pode puxar aqui, ó. Só para fazer o ombro dele mesmo. Puxa aqui, faz um ombro. Puxa aqui, faz outro ombro. Fechou, o Kakashi está pronto. Depois eu vou vir passando uma aula de como pintar essa referência. Fechou? Nice.